Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres comigo, Luciana. Capítulo 18. A passagem do sonho. Seção 5. O sonho feliz. Prepara-te agora para o desfazer do que nunca existiu. Se você já tivesse compreendido a diferença entre a verdade e ilusão, a expiação não teria nenhum significado. O instante santo, o relacionamento santo, o ensinamento do Espírito Santo e todos os meios pelos quais se realiza a salvação não teriam mais nenhum propósito, pois todos não são outra coisa senão aspectos do plano de mudar os teus sonhos de medo para sonhos felizes, dos quais facilmente desperta para o conhecimento. Não se encarregue disso, pois não pode distinguir entre progresso e retrocesso. Alguns dos teus maiores progressos julgou como fracassos, e alguns dos seus piores retrocessos avaliou como sucesso. Olha que interessante que ele trouxe, que tanto o instante santo, quanto o relacionamento santo, quanto o ensinamento do Espírito Santo e todos os outros meios pelos quais se realiza a salvação, tem como único propósito mudar os nossos sonhos de medo por sonhos felizes. Então, enquanto a gente estiver aprisionado no medo de alguma forma, todos esses meios utilizados pelo plano superior ainda serão necessários, porque a gente está aqui para viver os sonhos felizes. Sonhos felizes não é dormindo, não. É sonhar mesmo, literalmente acordado aqui, de olhos abertos, viver uma vida plena e feliz. Agora, os nossos sonhos de medo, a gente também está vivendo eles aqui de olhos bem abertos. Nesse parágrafo, trouxe também que a gente não deveria se encarregar com essa missão, porque a gente não sabe o caminho. Quem sabe é o Espírito Santo, justamente porque alguns dos nossos maiores progressos nós julgamos como fracassos. E isso pode ser perdoar alguém, ter perdoado alguém, ou sair da culpa, ou sair de um determinado emprego, ou então finalizar um ciclo de um relacionamento, e que todas essas questões a gente pode ter inconscientemente julgado como sendo um fracasso, mas na verdade é um progresso, algo que estava nos redirecionando para um outro caminho. E ele falou também que alguns dos nossos piores retrocessos nós avaliamos como sucesso, e nesse caso a gente pode trazer exemplos semelhantes. No caso aqui de trabalho, ser promovido por causa da bajulação, ou então ser promovido tendo passado por cima de colegas, ou então passado por cima de princípios muito éticos. Outro fator aqui, ganhar dinheiro ilicitamente e com isso enriquecer bastante. Tudo isso a gente pode ter julgado como sucesso, mas em verdade nos colocou no retrocesso da vida, no retrocesso da nossa evolução espiritual. Nunca se aproxime do instante santo depois que tiver tentado remover todo o medo e todo o ódio da sua mente. Essa é a sua função. Nunca tente não ver a tua culpa antes de pedir ajuda ao Espírito Santo. Essa é a função dele. A sua parte consiste apenas em oferecer a ele um pouco de boa vontade para deixar que ele remova todo o medo e todo o ódio e para ser perdoado. Com a sua pequena fé, unida à compreensão do Espírito Santo, ele construirá a tua parte na expiação e assim garantirá que você a cumprirá facilmente. E junto com ele, você construirá uma escada plantada na sólida rocha da fé que se ergue até o céu. E tampouco usará essa escada para ascender ao céu sozinho. Olha que lindo isso. Então ninguém vai sozinho, porque o nosso desenvolvimento espiritual, nossa evolução aqui na Terra depende de todos os outros, depende dos relacionamentos que a gente tem. E se não fosse assim, seria um processo evolutivo extremamente egoísta. Por isso que ninguém vai sozinho. A gente precisa sim reconciliar todos os relacionamentos, estender somente o amor, a alegria, a paz e o perdão. Através do seu relacionamento santo, renascido e abençoado, a cada instante santo que não programou, milhares subirão ao céu contigo. Você é capaz de planejar isso? Olha uma pergunta. Ou poderia te preparar para tal função?
No entanto, isso é possível porque é vontade de Deus, e Ele não irá mudar a própria mente a respeito disso. O meio e o propósito, ambos pertencem a Ele. Um você aceitou, o outro te será provido. No caso aqui, que é o propósito, nós aceitamos quando aceitamos também vir para cá viver essa experiência humana. E o outro, que é o meio como esse estado de céu, de plenitude será alcançado, ele nos será provido. Provido por quem? Pelo Espírito Santo, porque essa é a função dele e não a nossa. Um propósito tal como esse, sem um meio, é inconcebível. Ele proverá o meio a qualquer um que compartilhe o seu propósito. Retomando aqui então, um propósito tal como esse de vivenciar na Terra o estado de céu, entrar no céu aqui na experiência humana, ele não é possível sem o meio, sem os recursos, sem a orientação de qual caminho a gente deve seguir. E esse meio será provido pelo Espírito Santo a qualquer um que queira compartilhar o propósito dele. Os sonhos felizes vêm a ser verdadeiros não porque sejam sonhos, mas porque são felizes. E assim, esses sonhos têm que ser amorosos. A sua mensagem é: faça-se a tua vontade e não eu quero de outra forma. Então, esses sonhos que o nosso Criador planejou para cada um de nós aqui tem a ver com essa frase aqui: faça-se a tua vontade, ou seja, seja feita a sua vontade, desde que nós estejamos também fazendo a nossa parte. Mas não desse outro modo que foi falado aqui. Eu quero que seja de outra forma, que está entre aspas essa sentença. Não vai ser da forma que a gente quer, vai ser da forma que a gente precisa. E enquanto a gente se colocar nessa posição de querer controlar alguma coisa aqui na vida, controlar como as coisas têm que ser, como as pessoas têm que ser, como elas têm que se comportarem, como os meus objetivos têm que ser alcançados, enquanto a gente quiser controlar, nós vamos estar lutando na vida, literalmente lutando. O alinhamento do meio e do propósito é um empreendimento impossível na sua compreensão humana. Você nem sequer se dá conta de que aceitou o propósito do Espírito Santo como seu e só poderia trazer meios não santos para sua realização. Vejam que interessante, nós aceitamos esse propósito do Espírito Santo de nos ajudar a viver os sonhos felizes aqui na Terra. Mas se não pedimos a ajuda dele, nós vamos tentar realizar esse propósito através de meios não santos. E isso vai causar também mais sofrimento. A pequena fé que foi necessária para mudar o propósito é tudo o que te é pedido para que você possa receber o meio e usá-lo. Esse parágrafo que eu acabei de ler, ele faz muito link com uma lição, a lição 101, que diz que a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Então, no meu entendimento, esse é o nosso propósito. Não é um sonho amar o teu irmão como a ti mesmo, e nem é um sonho o teu relacionamento santo. Tudo o que permanece de sonhos dentro dele é que ainda é um relacionamento especial. No entanto, é muito útil para o Espírito Santo, que tem uma função especial aqui. Ele se tornará o sonho feliz, através do qual o Espírito Santo poderá espalhar a alegria a milhares e milhares de pessoas que acreditam que o amor é medo e não felicidade. Permite que ele cumpra a função que deu ao teu relacionamento, aceitando-a para você, e nada ficará faltando para fazer dele o que ele quer que seja. No caso aqui, nada ficará faltando para fazer do relacionamento o que o Espírito Santo quer que seja. Quando você sentir que a santidade do seu relacionamento está sendo ameaçada por qualquer coisa, para imediatamente e oferece ao Espírito Santo a tua disponibilidade, apesar do medo, para permitir que ele troque esse instante pelo instante santo que você prefere ter. Para permitir que o Espírito Santo troque esse instante de medo pelo instante santo que você prefere ter. Ele jamais falhará nisso, mas não se esqueça de que o teu relacionamento é uno.
E, portanto, necessariamente aquilo que ameaça a paz de um, seja lá o que for, ameaça a paz do outro igualmente. O poder de se unir à bênção do teu relacionamento está no fato de que agora é impossível para você ou para seu irmão sentir medo sozinho ou tentar lidar com o medo sozinho. Nunca acredite que isso é necessário ou mesmo possível. Entretanto, assim como isso é impossível, também é igualmente impossível que o instante santo venha a qualquer um de vocês sem vir ao outro. E ele virá a ambos a pedido de qualquer um dos dois. Olha que lindo que trouxe nesse parágrafo. Ele pede que a gente não se esqueça de que o nosso relacionamento sendo uno, porque todo relacionamento é uno, qualquer coisa que ameaçar a paz de um dos envolvidos ameaça também a paz do outro, porque as mentes se comunicam o tempo inteiro. No caso do exemplo aqui que ele trouxe, que é o medo, se eu sinto medo, o outro também pode estar sentindo medo em algum outro nível. E da mesma forma, quando o instante santo acontece para uma das partes, para um dos envolvidos no relacionamento, acontece também para o outro. E se a gente parar para refletir, a gente vai ver quantas vezes já aconteceu com a gente mesmo, da gente sentir algum desconforto emocional e pensar que só a gente está passando por aquilo. E dessa forma a gente nem compartilha com o outro. E esses relacionamentos aqui que trazem um curso em milagres pode ser qualquer tipo de relacionamento, desde o relacionamento familiar ali, com parentes, aos relacionamentos com amigos, com colegas de trabalho, com conhecidos, os relacionamentos afetivos, tudo que envolve pessoas. Conhecer isso nos coloca num outro nível de compreensão da vida mesmo. E de abertura também, né? Porque não é fraqueza expor aquilo que está incomodando a gente. Até porque se a gente não olha para isso que está incomodando, perdemos uma oportunidade valiosa de liberar isso de dentro da gente mesmo, de curar esse incômodo. Aquele que for o mais são, no momento em que a ameaça é percebida, deve se lembrar de quanto é profundo o seu débito para com o outro e de quanta gratidão lhe é devida, e deve se alegrar por poder pagar a sua dívida, trazendo felicidade a ambos. Que ele se lembre disso e diga: eu desejo esse instante santo para mim, para que eu possa compartilhá-lo com meu irmão, a quem eu amo. Não me é possível tê-lo sem ele, e nem ele sem mim. No entanto, é totalmente possível para nós compartilhá-lo agora. E assim, eu escolho esse instante como aquele que ofereça ao Espírito Santo para que a sua bênção possa descer sobre nós e nos manter em paz. Que pensamento lindo! Então, ele trouxe que aquele que estiver na hora ali do relacionamento, que for o mais são entre os envolvidos, e perceber que tem alguma ameaça nesse relacionamento, que ele se lembre o quanto é profundo o débito que tem com o outro e quanta gratidão deve ao outro. Por que ele traz isso? Porque o outro, ele contribui para o nosso próprio processo de salvação. Porque, como já falou agora mesmo, ninguém vai sozinho. Então, o outro está sempre me mostrando questões que eu preciso olhar e curar em mim mesmo para eu mudar as testemunhas fora, para eu mudar aquilo que está sendo manifestado quando eu olho para fora de mim mesmo. É por isso que devemos ser gratos a cada pessoa que nos incomoda, porque cada uma delas está trazendo algum aspecto do nosso próprio ser. É muito bonito, autorresponsabilidade pura aqui, gente. Muita reflexão importante. Fim da leitura do livro-texto.